Fala galera, esse é o primeiro vídeo da série de Geometria Analítica, onde a gente vai estar falando do estudo do ponto, especificamente da distância entre dois pontos, ponto médio e baricentro, beleza? Nessa aula eu quero te mostrar de forma mais prática como que a gente utiliza as fórmulas de geometria analítica, mais especificamente de estudo do ponto e aqui de distância, ponto médio e baricentro, tá? E qual é o bizu ali para você resolver matar logo esse tipo de questão. Então vamos lá, gente. Quando eu pego dois pontos, a gente tem as coordenadas desse ponto. Eu tenho a abscissa e a ordenada, ou seja, o x e o y. Então, por exemplo, no ponto A ali, 1 e 3, eu já sei que o xa é o que está... Sempre o x fica à esquerda aqui do ponto, né? E o y à direita. Então, ó, xa, ya, xb e yb. E aí é basicamente aplicar naquela fórmula ali, beleza? Isso dá para jogar lá num plano cartesiano, dá para você demonstrar essa fórmula, mas aqui é uma aula mais prática de como a gente resolve questões desse estilo, beleza? Lembrando que essa distância tem que ser positiva, né? Porque não existe distância entre dois pontos, uma distância, daqui até ali vale menos 5 metros, isso não existe, né? Então, a distância é sempre positiva. Então vamos lá, vamos na prática ali resolver essa questão. Distância ao quadrado vai ficar, ó, cuidado com a regra de sinais, beleza? Que é xb menos xa. O xb é menos 2. Ó, jogando na fórmula aqui de cima. Menos xa, ou seja, menos 1 ao quadrado. Aí vai ser mais yb menos ya. Aqui, ó, jogando na fórmula, beleza? O yb é 1 e o ya é 3. Então vai ficar 1 menos 3 ao quadrado. Sempre a diferença dos valores do x, beleza? xb menos xa ao quadrado e depois somado com a diferença dos valores do y, yb menos ya. Coloquei ali. Bom, galera, agora só, menos 2 menos 1, isso dá menos 3, então vai ficar menos 3 ao quadrado, tá? Mais 1 com menos 3 vai dar menos 2 ao quadrado. E aí vai ficar assim, ó, distância ao quadrado, todo número ao quadrado ele vira positivo, então menos 3 ao quadrado dá 9, menos 2 ao quadrado dá 4. Distância ao quadrado deu 13. Bom, então a distância, gente, vale a raiz de 13. Nem sempre a distância vai ser um valor exato. Não, vai ser um valor racional e tal. Aí ficou raiz de 13 mesmo. Raiz de 13 não tem valor exato, a gente vai deixar assim mesmo. Olha o segundo exemplo aqui. Calcule a distância do ponto 3 e menos 4 à origem. O que é a origem, gente? Olha só, vamos aqui. O ponto é o 3 e menos 4. Origem é o ponto 0, 0, a origem do sistema cartesiano, tá? Toda vez que ele fala origem numa questão, é o 0, 0. Então a gente vai considerar assim, ó. Esse aqui é o xa, o outro é o ya. Ah, mas não é o ponto A, gente. A gente só representa assim, beleza? Primeiro ponto, xa, ya. O segundo ponto, xb, yb. E aí eu vou jogar lá na fórmula da distância. Distância ao quadrado, pega a diferença dos valores do x. Ó. Xb é 0, xa é 3, vai ficar 0 menos 3 ao quadrado. Mais yb menos ya. O yb é 0, o ya é menos 4. Só que lembra, na fórmula é yb menos ya. Vai ficar 0 menos o menos 4, que vai ficar positivo, né, quando acontece isso. Então vai ficar assim, distância ao quadrado, 0 menos 3 vai ficar menos 3 ao quadrado, tá? Mais menos com menos aqui fica positivo. Então vai ficar mais 4 ao quadrado. Não ia ter interferência, porque os dois números ao quadrado acabam ficando positivo mesmo. Então, distância ao quadrado, menos 3 ao quadrado é 9. Positivo. 4 ao quadrado é 16. Bom, galera, a distância ao quadrado, então 9 mais 16 é o 25. E peraí, se a distância ao quadrado é 25, a distância não pode ser negativa, a distância é a raiz de 25. Quanto que é a raiz de 25? É 5. Aí aqui, ó, a raiz era racional, né? Tinha um resultado exato ali para a tua raiz. Então, nesse caso, a distância do ponto à origem vale 5. Bom, ponto médio. O nome já dá essa ideia pra gente, né? O que é a média dos dois valores? Tu vai somar e dividir por 2, né? A média, tá? E então, como é que a gente faz o ponto médio ali entre os pontos A e B, por exemplo? O xm desse ponto médio, ele vai ser assim, ó. O xa é 7, o xb é menos 3. Então é a soma desses valores, tá? Então é 7 somando com menos 3 sobre 2.
Esse mais com menos fica negativo, então vai ficar assim, 7 menos 3 sobre 2, conhecido como 4 sobre 2, mais conhecido ainda como 2. Então esse é o x do ponto médio. Professor, e quem é o y do ponto médio? Tu vai pegar lá os valores. Quem é o y médio, né? Ym vai ficar, ó, soma os valores ali, menos 1 mais 11 e divide por 2, a média, né, gente? Então, menos 1 mais 11 vai dar 10, e 10 sobre 2, conhecido como 5. Então, ó, o ponto médio, de fato, ele é esse ponto aqui, ó, que você vai marcar na alternativa, né? O ponto médio, ele é formado pelos elementos, as coordenadas do ponto, né, que é o que a gente fala, é o 2, a abscissa do ponto, que é o x do ponto, e o 5, que é a ordenada do ponto. Esse que é o ponto médio, 2 e 5. Tudo bem? Olha essa questão aqui clássica também de concurso, clássico de cair em prova e tudo mais. Ó, calcule o comprimento da mediana AM do triângulo ABC, cujos vértices são. Então aqui a gente vai fazer um desenho só para ilustrar, beleza? O que está acontecendo. Eu não vou botar no plano cartesiano nem nada, ó. Pensa aqui comigo, a gente tem um triângulo bem feio mesmo e torto. Desenhar aqui é só para profissional de desenho, não é o meu caso, vocês já conhecem aqui, né, no canal. Ó, o A eu tenho 0, 0. O B, ó, eu tenho 3 e 7. E o C eu tenho 5 e menos 1. Aí olha o que o cara falou, ó, atenção. Calcule o comprimento da mediana no triângulo ABC. Bom, a mediana AM, peraí, a mediana AM é essa que vem daqui até aqui, ó, cai no BC. E, olha só, se o M aqui, se a M é mediana, esse cara é ponto médio. Mas aí, peraí, o M é ponto médio de quem, gente? O M é ponto médio, esse M aqui, ó, ele é ponto médio de B e C, tá? Então, M é ponto médio de BC. Para o que você está fazendo, ó. Espera aí, cara, não sai do vídeo não. Ó, se ele é ponto médio de BC, eu vou tirar a média dos valores de B e C. Então, quem vai ser o x do M ali, ó? O x do M vai ser, ó, olha o xa e o xb, 3 e 5. 3 mais 5 sobre 2. 3 mais 5, 8 sobre 2 dá 4. Tranquilo? Quem é o y do ponto médio? Y do ponto médio pega os valores do y e soma. Vou pegar o menos 1 e somar com 7. Ah, peguei o 7 e somei com menos 1, vou dar no mesmo. Vai dar 6 sobre 2, conhecido como 3. E aí, olha só, olha que coisa linda. O ponto M, ele é o ponto 4 e 3. A pergunta do cara é a seguinte: qual é o valor da mediana AM? Então, o que ele quer saber, quando ele falou assim, quando ele perguntou assim, gente, qual é AM, ele está perguntando a distância de A até M. Tranquilo? Então, olha só, o ponto A é o ponto 0, 0. E o ponto M é essa distância, ó, lá do ponto A lá em cima até o ponto M. É isso que ele quer saber, distância entre dois pontos. O ponto M é o ponto 4, 3. E aí, vamos jogar aqui na fórmula. Ó. A gente tem que a distância ao quadrado, fórmula que a gente aprendeu agora há pouco, xb menos xa. O xb é 4, xa é 0. 4 menos 0 ao quadrado. Mais, olha o yb e olha o ya. Ó, 3 e o outro é 0. 3 menos 0 ao quadrado. Distância ao quadrado, ó, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, a distância ao quadrado vai dar 16 mais 9. Distância ao quadrado é igual a 25. Distância é a raiz de 25, 5. Então tá lá, ó, AM vale 5. Tudo bem, gente? O último tópico aqui dessa aula, fica atento porque a gente vai falar de estudo do ponto também de alinhamento e de área de um triângulo, tá? Ou condição para formar um triângulo, tudo mais, isso num outro vídeo. Então fica atento aqui nessa playlist. Rapidinho para a gente fechar. Baricentro, na geometria plana, a gente já viu que é o quê? O ponto de encontro das medianas, tranquilo? Enfim, aqui pra gente, a gente tem como calcular na geometria analítica esse baricentro, dado os vértices. Então, por exemplo, nessa questão ali, ó, ele deu o vértice A, 9 e menos 3, ele deu o vértice B, 1 e 2, e aí ele não deu o vértice C, aí que tá. O vértice C ele não deu aqui, eu vou chamar de x e y só. E ele quer saber esse terceiro vértice, sendo que ele deu o baricentro.
Olha lá, esse é o xg do baricentro, 5, e o yg do baricentro, que é 1. Então vamos jogar na fórmula ali, ó. Xg é xa mais xb mais xc dividido por 3. Então para a gente aqui vai ficar assim, ó. Xg é 5. Vai ficar 5 vale xa mais xb mais xc. Vai ficar 9 mais 1 mais x sobre 3. Passa esse 3 para lá multiplicando. E 3 vezes 5, 15. 15 é igual a 9 mais 1, que é 10, mais x. Jogo o 10 lá para o outro lado. 15 menos 10 é x. E o x é 5. Então o x daquele que estava faltando ali é 5. A mesma palhaçada a gente vai fazer no outro cara. Ó, yg, ou y do baricentro, vale ya mais yb mais yc sobre 3. E aqui vai ficar assim, ó. Vamos lá, yg então, que eu já sei o valor, que é esse cara aqui, ó, 1, vale ya, que é menos 3, yb, que é 2, menos 3 mais 2, mais o yc, que é o próprio y que eu chamei, né, sobre 3. Passa esse 3 para lá multiplicando, ó, 3 vezes 1 dá 3. Gente, menos 3 mais 2 aqui vai dar menos 1, então vai ficar menos 1 mais y. Joga o menos 1 para o outro lado, vai ficar 3 mais 1 é igual a y, ou seja, o y vale 4. Então tá lá, gente, o ponto que estava faltando, não falta mais, que é o ponto C, né? As coordenadas são 5 e 4. Espero que tu tenha gostado, fica atento para mais vídeos de exercícios e a continuação da matéria também. Tamo junto, hein?